Bom, meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos da sessão virtual da Loja Esotérica do Livro Sagrado. Para isso, nos conectemos com a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos reger. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todo sentimento de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. Temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos na loja esotérica semitista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, os trabalhos na parte material estão abertos. Com a palavra, o nosso irmão Argeu para discorrer sobre o tema proposto. PSB trabalha para levar desenvolvimento
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos pegar a segunda parte da história da homeopatia, né? E vamos pegar a parte da homeopatia no Brasil e na Bahia. E para que a gente comece a entender a homeopatia, até como eu tinha falado antes, que é uma forma terapêutica, né, de tratar, ela é muito mais do que isso. Na verdade, ela é uma filosofia. Vocês vão ver no decorrer dos trabalhos. Então, vou dar uma retornada, né? Falando de Hipócrates, que já tínhamos conversado na apresentação passada, Paracelso, que Hipócrates ele era um grande observador e registrava tudo, né? Praticamente foi ele que começou os primeiros trabalhos da anamnese. Paracelso, além de observar, escrever tudo, ele começou a fazer algumas experimentações, alguns trabalhos. E depois veio Samuel Hahnemann, né, que observava, anotava tudo, fazia os experimentos e começou a utilizar isso. Inclusive dizem, né, tem literatura que fala que um foi reencarnação um do outro, cada um aperfeiçoando o trabalho do outro, né? Então, além desses que nós citamos, teve também outros colaboradores, que eu não falei na passada, que é Constantino Hegel e Kent, James Tilly Kent. Um também era alemão, né? E foi na época de Hahnemann. Eles trabalharam, inclusive, juntos, e ele foi quem criou a famosa Lei de Hegel, né? E foi exposto pela primeira vez pelo próprio Hahnemann. Essa lei de Hegel que a gente vai ver quando a gente chegar mais na frente, na parte mesmo da homeopatia, propriamente dos trabalhos. E Kent, né? Ele era um médico americano, ele foi encaminhado para ficar com Hahnemann com a finalidade para provar que a homeopatia não funcionava, né? Então ele foi encaminhado lá para fazer esse trabalho. Quando ele começou a vivenciar e fazer os trabalhos, ele viu que, na verdade, funcionava. Então, quando ele voltou aos Estados Unidos, em vez dele dizer que nada funcionava, ele abraçou a homeopatia, né? E se tornou um grande divulgador da homeopatia, na verdade, no mundo como um todo, né? E ele criou livro de repertório, matéria médica, uma parte de filosofia homeopática, e várias técnicas e conceitos. Inclusive, ficou conhecido até a escola kentiana, né? Quem seguia aquela linha dele. Aí nós vamos para o Brasil. Cita que quem primeiro introduziu a homeopatia no Brasil foi esse Benoît Joseph Muret, né? Que era conhecido aqui, o pessoal conhecia ele como Bento Muret. E ele chegou ao Brasil em 1840. E ele já era médico, se tornou homeopata, porque ele foi salvo de tuberculose pelo método homeopático, o Sebastian Gardner. E a partir daí, como ele foi salvo, ele abraçou a homeopatia, começou a estudar e terminou se tornando homeopata. Ele divulgou esse trabalho da homeopatia na Europa, em vários países da Europa, e depois ele veio ao Brasil. Resolveu introduzir a homeopatia também no Brasil. E esse trabalho que ele começou a fazer, ele teve um adepto muito bom, né? Que ele conseguiu convencer Dom Pedro, né? Porque ele chegou aqui, né? E que auxiliou ele muito. Então, no começo do século, a homeopatia se propagou, né? Com apoio, inclusive, do governo, aqui do governo, que reconheceu a prática e o ensino, criando enfermarias no Exército, nos hospitais do Exército e da Marinha.
E a gente observa que grandes figuras, né, daquela época, que a gente teve José Bonifácio, que foi da época de Dom Pedro, né? Monteiro Lobato, Rui Barbosa, todos eles eram adeptos ou até praticaram a homeopatia. Agora, fazendo um resumo de todo o ocorrido, observamos que em 1840 foi quando Moret chegou ao Rio de Janeiro. Em 41, foi publicado o primeiro artigo sobre a homeopatia, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Vocês observem que existe sempre a divulgação da homeopatia na história, tanto na Europa como aqui no Brasil, porque era a única forma de se falar sobre ela. Se não se colocasse no meio de comunicação, no caso era o jornal, né? Ou panfleto, o que era, não seria divulgado. Foi criado em 1842 a Escola Suplementar de Medicina do Instituto Homeopático de Saí, em Santa Catarina. Esse Moret, ele recebeu algumas léguas de terras em Santa Catarina e ele tinha uma ideia de criar tipo uma sociedade lá e trabalhar com homeopatia. Foi aí que ele criou, mas não deu certo. E em 1843 ele retornou de novo para o Rio de Janeiro. Ele foi auxiliado por João Vicente Martins, que era um português, né? Que foi o primeiro aluno dele quando ele começou a trabalhar com homeopatia. Em 43 também foi criado o Instituto Homeopático do Brasil e os primeiros consultórios médicos homeopáticos, que, na verdade, naquela época não se tinha um consultório. Muitas vezes atendiam, era de porta em porta, e não tinha oficialmente um consultório homeopático. Inclusive, tinha muita perseguição. E essa perseguição não foi só no Brasil, não. Na Europa também teve muita perseguição. Em 45, iniciou-se, não é, o curso de homeopatia da Escola Homeopática do Brasil, proposta por João Vicente Martins. Então, já começou a introduzindo na parte de homeopatia, nas escolas. Mas essas escolas, muitas vezes, não tinham aquela ligação com as escolas de medicina, como tem hoje. Em 1846, o governo imperial confere o certificado de conclusão de cursos da medicina homeopática. E em 59, foi criado o Instituto Hahnemanniano do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente bota a pergunta, mas será que esse Moret foi realmente o primeiro introdutor da homeopatia no Brasil? Aí, buscando literatura, a gente descobriu que antes dele, em 1829, teve esse Tomás, um médico homeopata escocês, que já estava no Rio de Janeiro trabalhando com homeopatia. Mas foi 11 anos antes de chegar o Moret, não é? Em 1936, esse Frederico Jean defendeu a tese na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro sobre a homeopatia, sobre a doutrina homeopática. Duque Estrada, que aprendeu a homeopatia com esse Jean, graduou-se em medicina em 1933 e foi se especializar na Europa em 1943, trabalhando com homeopatia. Já em 1940 foi quando chegou, né, o Moret aqui no Brasil, mas quando ele chegou, o doutor Souto Amaral também já prescreveu homeopatia aqui no Brasil. Quer dizer, muito antes do que é o primeiro, já existia um outro. Em 1823, o Emílio Germont, um médico francês, veio para o Brasil para pesquisar sobre a história natural, a convite do ministro José Bonifácio. Retornou à França, aprendeu homeopatia com Hahnemann e retornou de novo ao Brasil em 1937 para praticar homeopatia. E aí foi publicada a primeira edição do Manual de Homeopatia, em 1843, que foi produzido em torno de 1.000 unidades, né, que foi todo esgotado. Você vê que uma das formas que eu falei antes de se divulgar a homeopatia era publicando as coisas. Então, mas a homeopatia teve aquele pico, né, aquela força, e depois começou a cair lentamente. Quando começou a introduzir os produtos químicos, como sulfas, no início, os antibióticos, né?
E uma segunda coisa é o despreparo dos homeopatas da época. Na parte, não é da parte técnica, muitas vezes da parte filosófica dele. Que não seguia aquela filosofia de Hahnemann, como inclusive consta isso no Organon. Nos anos 60, praticamente não existia homeopatia. Praticamente poucos médicos ficaram trabalhando com homeopatia em São Paulo e Rio de Janeiro. Entre eles tem aqui o Abrão, Brinkmann, Alfred, Aivas, David, Arthur e Rezende. Então, foram poucos que ficaram conseguindo sobreviver com essa homeopatia. Mas nessa mesma década surgiu um movimento, que era chamado Movimento da Contestação, e com isso a homeopatia foi beneficiada. Então ela retornou, né, em ritmo crescente. E essa demanda veio por parte tanto dos pacientes como dos médicos interessados, né, a uma nova realidade, um novo tipo de trabalho. Vamos ter aqui o velho e o novo campo de conhecimento médico. Né? Saiu aquela parte do modismo. Né? Ele ia fazer homeopatia. Por que queria fazer homeopatia? Não porque era moda fazer homeopatia. Então, quando nós colocamos a distribuição da homeopatia no Brasil, quem começou a fazer essa difusão, a gente pega no Rio de Janeiro, tem essa relação Saturnino Meirelles, que criou o Instituto Hahnemanniano, Licínio Cardoso, o Hospital Hahnemanniano, e depois a escola, José Emílio Galhardo, ele que fazia toda a divulgação da homeopatia, né, no Rio de Janeiro e São Paulo. E Francisco Dias. No Rio de Janeiro e em São Paulo, teve o Alberto Seabra, que ele ficou entre o Rio e São Paulo. Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará, o Sabino Pinho. Rio Grande do Sul, o Joaquim Murtinho. E na Bahia, temos o João Vicente Martins, doutor Mesquita, que criou a Sociedade Baiana da Homeopatia, Alexandre de Melo Moraes, e um dos foi Alfredo Soares da Cunha, já no século passado. Aí, se observarmos, em 1966, no governo Castelo Branco, foram publicadas várias portarias com instruções de instalação e funcionamento das farmácias homeopáticas e industrialização dos seus medicamentos, porque não existia isso aqui. Entendeu? Muitos medicamentos vinham da Europa, não era produzido aqui, o pessoal importava esses medicamentos. Em 1976, com a vinda do professor Francisco Xavier, ele era da Argentina, que começou a criar os cursos de especialização em homeopatia. Primeiro para os médicos, depois vieram os veterinários, farmacêuticos e odontólogos. Aí já foi criando um leque, não ficou preso naquela parte que o médico tinha que pegar um outro método homeopático para ficar junto, para aprender. Não, já foi criado esses cursos de especializações. Em 1976, foi oficializada a farmacopeia homeopática. E aí já saiu um decreto, né, falando o que é que tinha de ser, o que é que podia ser utilizado nessa farmacopeia homeopática. Em 1980, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como especialidade médica, que antes disso não era reconhecido. O cara praticava tudo, mas ele não era especialista naquela área. Em seguida, veio o reconhecimento de outras profissões, como na área de farmácia, odontologia, a medicina veterinária, foi no ano 2000. Praticamente 6 anos depois que eu terminei meu curso, que foi reconhecido a homeopatia. Então, foi esse João Vicente Martins, né, que foi um primeiro discípulo de Moret, que levou a homeopatia para o Norte e Nordeste. E ele veio para a Bahia em 1847. Não foi fácil, entendeu? Na época que ele começou a trabalhar com a homeopatia, teve as perseguições, né? E logo após, foi inaugurada a Sociedade Homeopática Baiana,
E com essa inauguração da Sociedade Homeopática Baiana, surgiram novos consultórios, né, entrando em funcionamento, porque, na verdade, eu falei assim, não tinha aqueles consultórios mesmo. Então, foi criado esses consultórios aqui na Bahia também, que ao total foram 6, sendo 2 em Salvador, o Ronê, Eloy, Mesquita e Vicente Martins, e os demais foram na cidade de Cachoeira, né, Nazaré, Santa Amaro e Paramirim. Então, a única que ficou fora do recôncavo da Baiano foi Paramirim, que já fica na margem de São Francisco, né? Os demais foi todo no entorno de Salvador. Diante do avanço da homeopatia na Bahia, então Vicente Martins achou que sua missão aqui já estava cumprida e resolveu retornar para o Rio de Janeiro, em 1848, deixando a propagação da homeopatia na mão dos Mesquita, presidente da Sociedade Baiana de Homeopatia. A propaganda da homeopatia ficou sob a responsabilidade de Melo Moraes. Eu sei que Melo Moraes, tempo depois, Vicente Martins teve de sair do Rio e vir aqui buscar ele, porque ele estava jurado de ser morto, por causa da propagação da homeopatia. Ele está sendo jurado de morte, então o Vicente Martins veio pegar ele. E como foi feito um acordo anterior entre Vicente Martins, Melo Moraes e Sabino Pinho, né, são iniciadas as publicações no Jornal do Povo, né, Médico do Povo. E as primeiras foi em 1850, defendendo a homeopatia. Então, semanalmente, saía essa publicação Médico do Povo. Que a homeopatia, desde o início dela, o trabalho era mais voltado para aquelas pessoas com baixa renda. Inclusive, quando a homeopatia, aquele Murê chegou no Rio de Janeiro, o trabalho que ele divulgou para Dom Pedro era trabalhar com aquelas pessoas de baixa renda e, principalmente, os escravos. Cuidar dos escravos com custo mais baixo para os seus proprietários. E depois a Sociedade Baiana de Homeopatia caiu, e em 84 ela foi tentada reerguer, foi devagarzinho, aí foi passando os tempos. Aí foi mudado mudando para o ano de 1900, aí começamos com a família Soares da Cunha, né? Que até 1907 ele era apenas um comerciante de tecido. Aí a gente observa como é que ele começou, muito parecido com o Hahnemann, né? Hahnemann abandonou a medicina, foi fazer traduções e depois retornou quando descobriu a função da homeopatia. Ele largou por quê? Porque a esposa dele morreu e ele achou que a medicina não estava funcionando. E no caso do Alfredo Soares da Cunha, a doença e a morte da esposa, ele ficou perdido, né? Achando que a alopatia não prestava e não teve competência de curar a sua esposa. E aí começou. Ele, como tinha uns livros do pai dele, que veio da Europa, sobre a homeopatia, ele começou a estudar esses livros. E achou interessante. Então, ele resolveu fazer medicina. Então, ele fez um curso de medicina por correspondência, né? Na época, por correspondência, e começou a trabalhar. Só que não foi aceito. A Escola de Medicina da Bahia, né, começou a bater que ele era charlatão, né, que não podia. E ele, inclusive, foi preso 4 vezes como exercício legal da profissão. Eu sei que ele conseguiu, no Supremo, né, ele defendeu a tese, inclusive, botou uma parte constitucional do exercício do que ele podia fazer, e ganhou, e aí começou, mas sempre perseguido pela parte da saúde pública em Salvador. Dessa forma, aconteceu um fato que esse Manuel Dorval, que era um procurador da República, cunhado do governador J.J. Seabra, ficou doente. E os médicos não conseguiam curar ele. Os especialistas da Faculdade de Medicina,
os médicos do governador tudo não conseguiram. Então, ele pediu para chamar esse Alfredo Soares da Cunha, para ver se salvava ele. Então, o chefe da saúde pública achou que era uma boa ideia, não é? Que se ele clinicasse, ele podia, aí estava a prova que ele estava exercendo a profissão ilegal. E aí ele foi lá, olhou o Manuel Duval e disse que ele curaria, numa condição. Aí ele diga, se o governador, se os médicos que clinicavam antes, que atendiam o paciente antes, dessem um documento dizendo que eles não foram até o limite, que eles não tinham mais uma forma de curar o Manuel Duval. E se ele conseguisse também, que o governador desse salvo-conduto para que ele pudesse clinicar. E foi aceito, né? Ele curou o Manuel Duval e quando o chefe da saúde foi procurar para poder prender o cara, o governador, enquanto eu for governador aqui, você não faz mais nada. Que ninguém conseguiu curar o homem e ele curou. Como é que você está dizendo que ele não consegue? É charlatão. E aí ele começou a trabalhar, a realizar seu trabalho. E aí você vê o trabalho da família Soares da Cunha, né, que quando a gente observa, a gente pega os filhos dele, Murilo, Narciso, Alfredo, né, todos eles eram farmacêuticos e médicos. Né? Em 1930 foi fundada a primeira farmácia homeopática da Bahia. Né? E aí vem netos, que tem a Maria Amélia, né, que morreu no ano 2020, que era farmacêutica e médica também, e a outra neta dele, que era Yara. E hoje em dia, a Bahia existe uma gama, né, de médicos que trabalham com homeopatia, e principalmente depois dos cursos que teve. Tinha os cursos mesmo do Instituto Homeopático Soares da Cunha, com o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que fazia esses cursos de especializações aqui, né, e tem outros também que trabalham na Bahia. E, atualmente, nós temos atuando na homeopatia. Aqui na Bahia temos médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos, enfermeiros e agrônomos. Assim, mas agrônomo? Os agrônomos estão cuidando de plantas agora com homeopatia também. E está dando resultado. Né? Pronto. Essa parte da história da homeopatia se finalizou. Na próxima etapa, a gente vai começar a pegar o organon, é a parte, como se fosse a Bíblia da homeopatia. Para que a gente leia o organon, para poder a gente começar a entender isso aqui, ó, que a gente vai ver depois. Que parece muito com aquele trabalho nosso, né? Né? Aqui está o que a gente vai chamar de energia vital, aqui a ação, que eles chamavam de NOx, né? Que é o agente que pode provocar a doença. E aqui são os planos que é onde ela sai. Né? E aí fica para uma próxima etapa. E boa noite a você, muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão, pelos esclarecimentos e sua predisposição em partilhar conosco. Bom, meus irmãos, comecemos agora a segunda parte dos nossos trabalhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais e à diretoria desta loja e os nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se assim Deus nos permitir.